As startups são passaportes para um novo mundo de serviços e produtos. No Brasil, elas atuam em vários setores e hoje vamos conhecer uma Health Tech, que é uma empresa tecnológica que atua na área da saúde. Mas antes de começar o programa, não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. O nosso convidado é fundador CEO da Cuidas, uma startup que está inovando o acesso à saúde no ambiente corporativo. Tudo bem, Matheus Silva? Um prazer te receber aqui no CRA Entrevista. Olá, Maria. Muitíssimo obrigado. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Bom, para a gente começar o programa, de onde surgiu a ideia de fundar uma startup relacionada a esse assunto, saúde? A Cuidas nasceu muito de um sonho de impactar positivamente uma área que é muito necessitada no Brasil. Hoje no Brasil, de um lado, nós temos 150 milhões de pessoas que não acessam saúde privada, que dependem do SUS. E isso significa esperar meses por uma consulta, meses por um exame básico. E do outro lado, você tem o setor privado. E nesse contexto, setor privado, a maioria dos clientes são empresas. 80% das pessoas que têm plano de saúde hoje no Brasil recebem esse plano como um benefício do seu trabalho. E justamente essas empresas, que são os maiores consumidores de produtos de saúde hoje no nosso país, são constantemente pressionadas com reajustes exorbitantes. Em 2017, teve uma média de reajuste do plano de saúde de 47%. Então, olhando todo esse cenário, tanto na perspectiva pública, na perspectiva privada, na perspectiva pessoa física, na perspectiva empresa, a Cuidas nasceu com a ideia de propor uma opção diferente de saúde, onde a gente leva médicos e enfermeiros de família, que são profissionais da saúde que têm um cunho um pouco mais generalista, um pouco mais integrativo, cuidam de você por inteiro e ao longo da vida, não se especializaram em um órgão, não se especializaram em um sexo, homem ou mulher, nem numa faixa etária, pediatra, geriatra, eles cuidam de gente. Então, são profissionais que fizeram a faculdade, depois fizeram a especialização em medicina da família, e a gente faz essa ponte entre empresas, times de saúde, e quando as empresas precisam de um cuidado médico, de um cuidado de saúde, eles acionam seus times através da Cuidas e as empresas nos pagam uma mensalidade por vida. As empresas que acabam se adaptando a esse serviço, elas continuam mantendo a proposta de plano de saúde para os seus colaboradores? É uma boa pergunta. Nós temos dois tipos de clientes. Nós temos os clientes com plano e os clientes sem plano. Os clientes que já têm plano de saúde, a Cuidas acaba encaixando bem num contexto de sinistralidade, num contexto de ter uma experiência de saúde diferenciada. Então, dois fatores impactam o reajuste do teu plano: a inflação médica e o quanto você usa, que é a sinistralidade. Como a Cuidas, através dos seus times de saúde, consegue ter uma eficácia, uma resolutividade muito alta, hoje a gente consegue resolver mais de 90% dos casos sem que as pessoas sejam referenciadas para um especialista, sem que as pessoas sejam referenciadas para uma emergência, para um hospital. Então, as empresas que já oferecem plano, acabam notando uma queda bem substancial do uso do seu plano, o que acaba impactando o seu reajuste. Então, tem essa grande proposta de valor para as empresas que já têm plano, além da experiência. A Cuidas tem um aplicativo, os nossos médicos e enfermeiros vêm até você no seu local de trabalho. Então, quando você precisar de um médico, ao invés de ir na emergência, ficar preso no trânsito, esperar horas na fila, na conveniência do seu local de trabalho, na conveniência do horário que melhor funcionar para você, você agenda sua consulta no app. Você tem acesso ao seu time de saúde, é sempre o mesmo médico, sempre o mesmo enfermeiro cuidando de você, o que também é um diferencial, nutrir esse relacionamento ao longo do tempo. Então tem toda essa proposta de valor para quem já tem plano. Para quem não tem plano, a proposta é ainda mais forte, eu diria. Porque a gente consegue resolver 90% dos casos sem que a pessoa vá ao SUS, sem que a pessoa vá a uma clínica popular, sem que a pessoa precise pagar do bolso uma consulta privada, uma consulta particular cara. Então, como é que foi vender essa ideia para o mercado, para conseguir investidores? De fato, nós somos muito gratos, nos sentimos muito sortudos, por termos conseguido algumas pessoas bem sérias, bem competentes, que acreditaram no nosso sonho. E eu diria que, de maneira geral, os investidores olham para três coisas. Qual que é o problema que de fato você está resolvendo, principalmente no contexto de startups, muito no começo, que não tem muito número, não tem muita métrica, não tem muito resultado para mostrar. Então é basicamente duas pessoas alucinadas ali por uma ideia, que estão dispostas a fazer acontecer e eles apostam nisso. Então, quando a gente levantou a grana, só éramos nós três, os três fundadores, e eu acho que esses investidores olham para qual o problema que a gente está resolvendo,
qual que é o tamanho, né? Qual que é o potencial que isso aqui pode ter. E terceiro, as pessoas em si, que eu diria que é até o mais importante. Então, qual o problema na área da saúde? O tamanho é de fato um potencial gigantesco, né? Uma das maiores porcentagens, né? Próximo aí de 10% do nosso PIB é destinado à área da saúde, então é uma indústria muito relevante. E terceiro, o time. Acaba que eu, o João e a Débora, os meus sócios, a gente já trabalhou junto no passado, a gente acabou fazendo algumas coisas legais no passado, tem uma química boa, assim, de já termos trabalhado antes, e eu acredito que os investidores acabaram vendo aí um potencial nisso, né? Então eu diria que foi essa combinação aí que nos permitiu, enfim, pegar investimento cedo. Bacana. Eu tenho uma curiosidade. Como é que uma startup consegue montar um time? Porque é um negócio novo, né? Por exemplo, a ideia de vocês é super inovadora. Como é que vocês conseguem agregar pessoas que também estão dividindo com vocês esse sonho, esse objetivo? Hoje de manhã eu estava conversando, era o primeiro dia de um integrante nova, né, do nosso time. E eu estava conversando com ela e explicando justamente todas as conquistas que a gente teve até hoje. Sem dúvidas, a que a gente mais se orgulha são as pessoas que a gente trouxe, né, para perto. Sejam os investidores, sejam conselheiros formais ou informais, parceiros, mas mais importante, o time. Então, eu acredito que tem algumas coisas que são bem importantes assim, na hora de juntar, né, um time, de construir um time. Porque primeiro você não tem você não tem uma grande marca que você possa apelar para ela para contratar, para atrair talento. Você ainda não tem muito uma história, você não tem métrica para comprovar. Às vezes não pode oferecer um salário muito, né? Às vezes você não pode oferecer um salário parrudo, porque, de novo, você está em startup, tem um investimento limitado, tem que ser bem consciente de como que você investe seus recursos. Então, eu diria que nesse começo de startup, duas coisas que são muito importantes na hora de recrutar. É compartilhar o sonho. Eu acho que hoje, mais do que nunca, sonho, propósito, você trabalhar com algo que você acredita muito profundamente, algo que é coerente contigo, é algo que as pessoas valorizam muito. Como é que vocês fazem essa comunicação? Como é que as pessoas chegam até vocês? Assim, eu quero trabalhar na Cuidas. Tem algumas plataformas, né? Tipo, a gente é ativo no LinkedIn, a gente usa recrutamento ativo. Vocês divulgam vaga. Seja divulgar vaga, isso a gente faz até pouco, mas eu digo, a gente tem uma presença no LinkedIn, o que já traz um certo awareness, né? Já traz um certo conhecimento do que é a Cuidas e etc. 2, a gente tem um recrutamento ativo, no sentido de irmos ativamente atrás de certos perfis que a gente acha que vão se encaixar né, nos desafios. A gente nem gosta de usar a palavra vaga. Então eu vou ver, tem essa pessoa aqui que é muito boa, que vai se encaixar bem com esse desafio. Porque nesse momento, né, mais do que... Tipo, a gente não quer funcionário. Não sei se algum dia a gente vai querer funcionário. A gente quer pessoas que comprem esse sonho. A gente quer pessoas que construam a Cuidas junto com a gente. A gente não quer alguém que venha bater ponto às 9 da manhã e saia às 5 da tarde todos os dias. Então, alguém que esteja alinhado. Né? Um dos nossos valores, já que um gancho está puxando o outro aqui, um dos nossos valores na Cuidas é autoconhecimento. E a razão que eu trago esse ponto é porque assim, o sonho aqui é de longo prazo e a gente acha que pensando em longo prazo, é muito importante você, como alguém do time da Cuidas, se conhecer, entender o que é aquilo que te move, qual que é essa tua missão de vida, quase, e entender como que a missão da Cuidas aqui se conecta com a tua própria missão. Porque, do contrário, é muito passageiro, né? É algo mais transacional. Então, a gente tem várias iniciativas dentro da Cuidas para promover esse tipo de cultura, para promover relacionamentos transparentes, uma comunicação clara. Mais ou menos por aí. Bom, gente, essas duas últimas perguntas eu acho que servem muito para você, empreendedor que está querendo começar uma startup e não sabe por onde ir, né? Como é que eu vou conseguir um investidor? Como é que eu vou montar um time? Então ficam as dicas do Matheus para vocês. Bom, Matheus, como é que foi implantar essa ideia no mercado tão tradicional como é esse da saúde? Vocês tiveram resistência dos empresários, dos clientes, dos próprios prestadores de serviço? Como é que foi isso? Tá sendo um belo desafio.
com muitas alegrias e também com momentos assim de, como você falou, né, uma proposta inovadora. Eu diria que, na maioria das vezes, o brasileiro não está muito habituado com o conceito de médico de família, né, porque basicamente o que a Cuidas oferece é promover um tipo de cuidado de saúde com médicos e enfermeiros, mas de uma maneira personalizada, alavancando tecnologia que vem até você no trabalho. Mas, por exemplo, uma das perguntas que sempre surge é: mas o que é um médico de família? O que é um enfermeiro de família? Vocês têm especialistas na rede de vocês? Vocês têm dermatologista, cardiologista? Então, passa por um processo meio que educacional também. Hoje, 73% do primeiro atendimento acontece na emergência. Então, existe um viés de sempre que você está doente, você vai primeiro para o hospital. E não é eficiente, é muito, muito caro. É caro para a empresa, é caro para os planos. É arriscado do ponto de vista de saúde. Você está com uma simples dor de cabeça, você está ali exposto a várias bactérias, vírus, condições no hospital. Então, esse é o médico e essa é a razão pela qual a gente decidiu começar com esse tipo de médico e enfermeiro. Bom, gente, só para vocês terem uma ideia do mercado das startups relacionadas à saúde, segundo a Associação Brasileira de Startups, são cerca de 350 startups só na área da saúde. Uma concorrência muito grande, não é, Matheus? Bom, minha pergunta agora é o seguinte: como é que você vê a atuação dessas startups nesse cenário da gestão em saúde? O que é que elas estão trazendo de novo, de uma forma geral, porque elas não atuam só no mesmo segmento que a Cuidas, existem, né, outras áreas. Mas fala pra gente como é que você está vendo isso e também que legado elas deixarão para a gestão em saúde no Brasil. Eu sei que quando a gente olha, né, 300 startups, até parece um número expressivo, mas, na verdade, eu sinto que a gente está só engatinhando, assim, o ecossistema de startup no Brasil e, sendo ainda mais específico, o ecossistema de saúde. Quando a gente olha, por exemplo, eu não sei esse número de cabeça, assim, na ponta da língua, mas só intuitivamente comparar, por exemplo, startups de saúde com startups de finanças, ou as fintechs, eu diria que em múltiplos de grandeza é um número bem mais expressivo, né? Então, e como tudo no Brasil, né? O setor financeiro acaba se desenvolvendo mais rápido do que qualquer outro setor. Quando você pegar as maiores empresas do Brasil, são os grandes bancos. E eu acho que demorou um tempo para a gente despertar para a importância de saúde também na perspectiva de startup de tecnologia. Dito isso, então, tem esse ponto com relação ao número, e um outro ponto é um setor tão grande, né, um setor tão substancial, né, a gente está falando aqui, como eu disse, né, de uma porcentagem tão substancial do nosso PIB. Pode ser explorado de várias formas. É um problema que pode ser explorado de tantas formas. Eu diria que não existe muito, pelo menos entre as startups de saúde, ainda esse sentimento de competição, de algo do tipo, porque eu diria que ainda tem muito, muito espaço. É um mercado ainda muito virgem. E dito isso, para o teu ponto, a segunda parte da tua pergunta de legado e de o que as startups de saúde têm trazido de novo, eu acho que realmente uma infinitude de coisas. Eu acho que um trend que talvez permeie muitas é que está ficando cada vez mais claro que a gente hoje tem um sistema de doença e não um sistema de saúde. A mentalidade hoje está muito mais focada na doença do que na saúde. Está muito mais em como que eu evito gastar demais aqui no plano, como que eu pego uma segunda opinião de um médico, como que eu evito cirurgias, como que eu otimizo isso, como que eu otimizo aquilo, ao invés de focar no que realmente importa, que é a saúde. Eu vejo várias startups que estão vindo um pouco com essa pegada, né? Desde como alavancar tecnologia para que as empresas não sejam sedentárias, como alavancar tecnologia para que as empresas se alimentem melhor, como alavancar tecnologia, aplicativos de saúde mental. Então, eu acho que assim, todas essas mudanças, eu acho que essa vai ser uma mudança bem importante que essa leva de startups de saúde pode trazer, assim, esse legado. Explica pra gente como é que é possível escalar o negócio de vocês, né, do tipo do negócio de vocês, competindo com empresas tão grandes como as de plano de saúde, por exemplo. Hoje, eu diria que em muitos casos a gente não compete diretamente, e por algumas razões, né? Eu diria que hoje nós temos 3 grandes grupos de competidores, de fato, poderiam ser os grandes planos, mas assim, os grandes planos tendem a... De fato, são players muito relevantes, né? São empresas multibilionárias,
mas que justamente por serem multibilionárias, por serem muito relevantes, acabam sendo bem devagar. São empresas que não têm tecnologia muito no seu cerne, que é algo que a Cuidas traz no DNA, né, desde os seus fundadores. E algumas dessas empresas também têm uma questão de ter uma verticalização, ou seja, elas têm uma rede de médicos, elas têm hospitais, elas têm laboratórios, elas têm UTIs. E como esse trend de médicos de família acaba desafogando um pouco o sistema, ele pode criar meio que um conflito de interesse para certos planos de saúde, porque as pessoas vão deixar de consumir esses produtos com a mesma frequência ou esses serviços. As pessoas vão deixar de ir tanta emergência, as pessoas vão fazer menos exame. Então tem alguns ângulos assim. E outra que também da gente poder ser parceiro ao invés de competidor, é de total interesse do plano também diminuir a sinistralidade. É isso que eu ia te perguntar. Então tem um contexto também de parceria nesse sentido, né? De explorarmos um potencial ângulo onde a Cuidas entra com esse serviço de saúde, diminui os custos do plano, melhora para a empresa porque vai pagar menos, melhora para o plano porque também vai pagar menos. Então, assim, tem esse ângulo também, que é algo que a gente já está ponderando, vislumbrando, estudando. Bom, minha próxima pergunta é mais uma dica para você, empreendedor, que quer ter uma startup, desenvolver uma startup. O Matheus, junto com a Débora Alves e o João Henrique Vogel, falei certo? São sócios na Cuidas e os três tiveram experiências acadêmicas no exterior, conviveram com realidades, né, internacionais voltadas a esse mundo dos negócios, das startups, enfim. Minha pergunta é a seguinte: para aquela pessoa que está nos assistindo, que tem o empreendedorismo na veia, tem uma boa ideia, mas não se sente tão preparado para competir no mercado com pessoas como vocês, né, que tiveram realidades, experiências fora, que convivem já com esse cenário aqui. Que dica você dá para ele se preparar, para essa pessoa se preparar para brigar com vocês no bom sentido? Um grande diferencial é realmente fazer. Eu acho que de boas ideias o mundo está cheio e o que falta muitas vezes é uma pessoa assim, mão na massa, determinada, que compra o seu sonho, que executa. Assim, eu acho que no Brasil a gente tem belas histórias de empreendedorismo, né? Vários empreendedores que começaram assim sem nada, o que foi meio fora desse contexto de startup, de tecnologia, como essa realidade que a gente vive hoje. Mas tem vários empreendedores que saíram um pouco desse contexto. Eu vejo isso de duas formas, né? Tem um lado mais justo com relação ao empreendedorismo, que é se você tem um sonho, se você vai atrás, se você consegue juntar gente boa e se você começa a entregar resultados, tem bons números e começa a construir aí uma inércia positiva, isso vai te atrair investidores, isso assim, chega um momento que todos esses pedigrees, todos esses carimbos de currículo e etc. Se tornam irrelevantes, porque o teu negócio vai falar por si só, né? Os resultados que você entrega vão falar por si só. Então, o que eu diria é, se você tem essa ideia, se você tem esse sonho, seja mão na massa, né? Tipo, mãos à obra, acha gente que te complementa, reconheça as suas fraquezas, saiba naquilo que você é bom, comece a executar, comece a tirar esse plano do chão e conforme os resultados forem aparecendo, vai ter gente que vai querer te apoiar nessa caminhada. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas a minha última pergunta para o Matheus é a seguinte: você acha que os gestores das empresas tradicionais, das empresas clássicas, estão preparados, estão sabendo se preparar para enfrentar esse novo mercado? Eu falo assim, nessa área da saúde, né? Os gestores da área da saúde estão preparados para enfrentar esse novo mercado inundado de startups, de inovações? Interessante. Eu acho que sim. A gente pode até afunilar em gestores da saúde, mas eu acho que é legal até abrir mesmo e falar gestores no geral, porque eu acho que não só o pessoal da RH, ou não só empresas de saúde, ou não só, enfim, gestores de benefícios, mas eu acho que empresas no geral, principalmente as empresas mais tradicionais, empresas que existem há algumas décadas, estão passando por um processo de adaptação, né? Assim, o mercado está se inundando de startups
empresas que estão oferecendo vários serviços, várias ferramentas, várias funcionalidades assim fora da caixa. E eu acredito que algumas empresas fizeram avanços mais substanciais, né, ou estão constantemente se provocando para não ficarem para trás. E eu acho que algumas outras vão ter que correr um pouquinho mais. Hoje, a mudança é muito veloz, né? O nível, assim, a gente vive numa época exponencial. Então, o ritmo de mudança é muito rápido, as coisas acontecem muito rapidamente. Então, eu acho que para algumas empresas, essas mudanças, eles estão melhor preparados para absorver essa onda de RH, essa onda de startups e de ferramentas e etc. E eu acho que algumas outras são um pouco mais engessadas, ou um pouco mais avessa a risco, vai ser um pouquinho mais difícil. Mas eu acho que é uma onda que todo mundo está surfando junto, sabe? Porque realmente o nível, a velocidade com qual as coisas evoluíram foi muito rápida. Bom, gente, com essa resposta do Matheus, a gente encerra o CRA Entrevista de hoje. Muito obrigada por participar do nosso programa. O prazer foi todo meu, Maria. Muito obrigado pelo convite. E obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. Até a próxima!